Que haja uma bênção divina sobre o dia e a semana de todos os que nos ouvem. Amém! É sempre muito bom começar com essa energia. Com certeza! E hoje, olha, a nossa imersão vai ser numa verdadeira montanha-russa. Uma montanha-russa emocional daquelas bem intensas, né? Nossa, sim! A gente vai analisar uma mente humana passando por uns extremos impressionantes. Sabe, geralmente quando pensamos em textos antigos, especialmente textos poéticos ou religiosos, existe uma tendência de imaginar algo muito distante. É aquela figura de pedra super inabalável que não sente nada. Exatamente, uma figura imperturbável. Mas o material que temos em mãos hoje, o Salmo 27, parece ter sido escrito ontem de manhã, de tão atual. Tipo, é muito humano, muito real. É muito real. Ele começa com uma confiança quase de super-herói, onde o autor parece olhar para o perigo extremo e tipo, dar risada daquilo. Sim, uma pose de quem não tem medo de nada. Pois é. E então, quase na mesma respiração, o tom despenca para um terror absoluto. Uma ansiedade profunda, né? Isso, um pedido de socorro que soa desesperado. E essa é a grande charada psicológica e espiritual desse texto. Porque como é que uma fé inabalável e um terror paralisante conseguem coexistir dentro da mesma mente, sabe, no mesmo momento da vida? É a grande pergunta. Pois é, não estamos lidando com um manual polido e artificial. É a anatomia de uma crise real. Exato. E a nossa missão com este mergulho profundo hoje não é apenas fazer uma leitura histórica, sabe? A ideia é extrair verdadeiras pérolas de sabedoria. Aqueles insights práticos para o dia a dia. Isso, sobre como lidar com o medo, com a ansiedade esmagadora e com essa busca por um porto seguro. E para decodificar como essa mente funciona sob extrema pressão, nós vamos nos apoiar em duas fontes fantásticas. Que são incríveis, por sinal. Muito! As notas de estudo riquíssimas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, e os comentários super detalhados do renomado estudioso Allen P. Ross. O Ross traz uma profundidade que muda todo. Muda completamente. Então, bom, vamos começar pelo princípio, os versos de 1 a 3. Porque para entender essa queda emocional que vem mais à frente, primeiro precisamos estabelecer o quão alto o autor começa a narrativa. Que a tradição e as fontes identificam como Davi, certo? Exatamente, Davi. O texto abre com o que podemos chamar de um escudo triplo. Ele declara que o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a fortaleza da sua vida. E essas três palavras, elas não estão ali por acaso. Elas formam uma estrutura lógica de defesa formidável. O comentário de Allen P. Ross detalha isso brilhantemente. A luz, por exemplo, não é tratada aqui só como um conceito místico, sabe, ou puramente poético. Ah, interessante. É algo mais prático. Muito mais. Ross explica que a luz significa entendimento, alegria e vida. É a dissipação direta da escuridão, da ignorância e do terror. Porque o medo, por definição, se alimenta do desconhecido, né? Nossa, com certeza. O que a gente não vê assusta muito mais. Exato. Quando a luz entra, a realidade das coisas fica clara. Isso dissipa aquelas sombras distorcidas que o pânico cria na nossa mente. E a segunda peça desse escudo, a salvação, aponta para um livramento ativo. Uma intervenção dinâmica, né? Sim, uma intervenção bem no meio do perigo. E a terceira peça, a fortaleza, essa carrega um peso enorme no original hebraico. Ross aponta que o termo se refere a um local fortificado, tipo uma defesa estrutural absolutamente intransponível. Algo que não dá para derrubar. É, um lugar contra o qual ninguém pode causar qualquer dano. Olha, a imagem que vem à minha mente, com essa explicação da luz e da fortaleza, é a de estar em um quarto totalmente escuro. Sabe quando você... Ou melhor, quando a gente tá no escuro e começa a ouvir barulhos assustadores, tipo uns rosnados. Aquela sensação clássica de filme de terror, né? Exatamente. Na escuridão, a nossa mente cria monstros terríveis, gerando aquela certeza absoluta de que um ataque é iminente. Mas quando a luz é acesa, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O que seria? Primeiro, a gente nota que os monstros são reais. Tipo, a ameaça existe, eles estão lá. Não era só imaginação. Não era. Mas, em segundo lugar, a gente percebe que aquele ambiente não é um quartinho de madeira frágil. A luz revela que a gente está dentro de uma fortaleza.
Tipo um cofre de banco de segurança máxima, sabe? Com paredes de titânio, Caramba, que analogia excelente. né? A luz traz o entendimento da situação real. Quer dizer, o entendimento não elimina a ameaça lá fora, mas elimina o terror interno. E essa clareza é justamente o que neutraliza aquela resposta de lutar ou fugir do nosso sistema nervoso. Porque, convenhamos, a ameaça lá fora é genuinamente aterrorizante. Não dá pra minimizar. Nem um pouco. A nota da Bíblia, NA, traz um detalhe muito visual sobre o verso 2, onde são mencionados os malfeitores e inimigos. O idioma original os compara a animais selvagens prontos para devorar a carne. Nossa, devorar! Que imagem forte! Muito forte. Não estamos falando de um adversário civilizado em um campo de batalha, sabe, com regras de engajamento, diplomacia. Uma guerra com regras. Longe disso. É uma ameaça predatória, visceral, faminta. O nível de estresse que uma mente humana suporta diante de uma imagem de feras cercando a presa é astronômico. É a sobrevivência na sua forma mais crua. E o mais chocante é que a resposta a essa ameaça monstruosa não é tipo pegar uma espada maior pra lutar. A resposta é se ancorar naquelas 3 premissas. O escudo triplo. Isso. Com a luz, a salvação e a fortaleza estabelecidas, o texto lança aquela pergunta retórica que eu acho incrível: de quem terei medo? E como Rosa argumenta, a resposta óbvia é de ninguém. De ninguém. A percepção da realidade baseada nesse cofre de titânio permite a afirmação lá no verso 3 de que, ainda que um exército inteiro acampe ao redor, o coração vai permanecer firme. É uma declaração de segurança absoluta. Mas a experiência humana raramente para nessa mera sobrevivência. Porque uma vez que a integridade física está garantida dentro da fortaleza, a necessidade muda de patamar. Isso fica super claro nos versos de 4 a 6. A chave muda, né? Muda totalmente. A exploração deixa de ser sobre como não ser devorado e passa a ser sobre onde e como a mente deseja existir a longo prazo. O foco se volta para uma necessidade emocional e espiritual. O desejo singular de, nas palavras do texto, habitar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua beleza. Sabe, tem um fato histórico que o Alan P. Ross traz nos comentários dele que me deixou impressionada. Muda completamente a forma de ler esse desejo. Qual fato? É que quando ouvimos a expressão casa do Senhor ou templo, a imagem imediata que vem é a daquele grande templo de Salomão, aquela estrutura colossal de pedra de ouro lá em Jerusalém. A arquitetura clássica. Isso, gigantesca. Mas, historicamente, na época de Davi, essa estrutura simplesmente não existia ainda. É verdade, foi o filho dele que construiu. Exatamente. Então, para onde fisicamente essa atenção toda estava voltada? É um ponto fascinante. Ross esclarece que o termo hebraico usado ali se refere a uma estrutura magnífica, mas não necessariamente essa alvenaria clássica que viria décadas depois. Provavelmente, refere-se ao tabernáculo. A tenda, né? Isso, a tenda móvel que servia de centro de adoração ou simboliza um palácio real. O ponto central de Ross é que o autor não está obcecado com a arquitetura do lugar. Não é sobre a parede de ouro. Não. É sobre o que aquele espaço representa. Representa a própria presença de Deus e a ordem cósmica. As notas da NAA sublinham que esses versículos focam no culto público, no santuário como esconderijo definitivo. O porto seguro. Exato. É um local onde a hostilidade do mundo exterior simplesmente não tem acesso, permitindo que a pessoa ofereça sacrifícios de júbilo com segurança. Olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo por um momento aqui. Manda ver. Tem algo que soa quase contraditório nessa parte. Desejar ardentemente ficar trancado num santuário, sabe, contemplando a beleza e cantando, enquanto exércitos e feras selvagens estão literalmente acampados lá fora e o mundo tá pegando fogo. É uma imagem que contrasta muito. Muito. Isso não poderia ser interpretado como uma forma extrema de escapismo? Tipo uma alienação total da realidade só para não ter que lidar com os problemas? Olha, essa é uma leitura muito comum, de verdade. Mas as notas de Ross e da Aná demonstram que a dinâmica é exatamente o oposto do escapismo. Não se trata de uma fuga da realidade. Trata-se de um realinhamento com a realidade suprema. Como assim, um realinhamento? Pense na expressão usada no verso 6.
onde ele fala em ter a cabeça exaltada acima dos inimigos. Isso denota uma mudança de perspectiva. Porque se a mente foca apenas no nível do campo de batalha, sabe, olhando direto nos olhos do exército ou da fera, o pânico vence. O medo toma conta. Toma conta. A ameaça preenche todo o campo de visão. Mas ao se retirar para o abrigo do santuário, ocorre essa elevação de perspectiva. É a capacidade de olhar para a crise de cima, medindo o tamanho real da ameaça em comparação com o tamanho incalculável da fortaleza. Ah, entendi. Ou seja, o santuário funciona muito mais como um centro de comando estratégico do que como um esconderijo de covardes, né? É o local onde se busca clareza mental e coragem, antes de abrir as portas e enfrentar o caos do lado de fora. Resumiu perfeitamente, é exatamente isso. E se o texto terminasse aí, no verso 6, teríamos um tratado perfeito e sereno sobre confiança. Tudo resolvido, todo mundo em paz. Mas é agora que a realidade humana bate a porta com uma força impressionante. Entramos nos versos de 7 a 12 e ocorre uma verdadeira fratura exposta na narrativa. É o que o Ross define como uma mudança súbita de humor. A transição é tão drástica que até desorienta o leitor. Toda aquela confiança invencível que a gente estava falando, aquela postura de quem ri diante de exércitos, Ela evapora quase instantaneamente. O tom muda para uma oração de profunda ansiedade. Ele diz tipo, ouve, Senhor, a minha voz, tem compaixão de mim e responde-me. Não rejeites com ira o teu servo. É um desespero real. Total. A linguagem sofre uma mutação, sai daquelas declarações teológicas triunfantes para súplicas de extrema vulnerabilidade e medo do abandono. E a beleza disso é como as fontes destacam o verso 8, que revela a intimidade gigante por trás desse desespero. Existe uma instrução direta registrada ali, busquem a minha presença, e a reação dele é automática, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É imediato, né? É uma resposta rápida. Não se trata de recitar um credo vazio decorado, mas um relacionamento incrivelmente direto, uma via de mão dupla. Isso permite que o autor exponha a sua humanidade mais frágil. E essa fragilidade atinge o ápice no verso 10, com aquele pensamento super perturbador sobre o abandono de pai e mãe. Nossa, e o Ross faz uma observação cirúrgica sobre esse verso 10, porque historicamente e biologicamente, o abandono pelos próprios pais não era algo iminente ou provável na vida de Davi naquele exato momento. Não fazia sentido literal na época, né? Não fazia, mas é utilizado no texto como a metáfora definitiva para o colapso total da rede de segurança humana. Pensa bem, o amor instintivo, incondicional e primordial que a gente conhece é o dos pais. O argumento dele é, se até mesmo a base biológica mais fundamental do amor falhar, se o instinto de proteção mais natural for quebrado e a pessoa se ver em abandonado absoluto, O pior cenário possível. o pior cenário. Ainda assim, a presença divina servirá como um acolhimento final. A palavra acolher carrega esse sentido maravilhoso de recolher alguém que foi deixado para trás. Caramba, isso é muito profundo. Mas aqui, sendo sincera, surge uma grande interrogação lógica para mim. Como é possível que uma mente que acabou de afirmar que não teria medo nem de milhares de soldados armados com lanças e espadas, de repente, subitamente, esteja em pânico com a ideia de ser abandonada? Parece uma contradição gigante, eu sei. Sim, e piorando a situação, a ameaça física do exército se transforma em algo muito mais insidioso ali no verso 12. O clamor agora é contra falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Tipo, de repente, o medo não é mais da espada, mas da mentira e da fofoca. Onde vai parar aquela confiança inabalável? É justamente essa aparente contradição que as fontes nos ajudam a desembalar. Elas mostram a diferença crucial entre a ameaça física e a ameaça psicológica. Como assim, na prática? Pensa num exército. Um exército é uma ameaça explícita, material. A gente consegue calcular o tamanho do exército, dá para planejar uma defesa, construir muros. Há um elemento de controle, ou, no mínimo, de clareza tática sobre o que está acontecendo. É algo que dá pra ver e tocar. Exato. Mas as falsas testemunhas que respiram crueldade representam um ataque à reputação, à identidade, à sanidade mental. São ameaças invisíveis, sabe? Aquele veneno espalhado pelas costas, fofocas e mentiras arquitetadas lá nas sombras. Que não dá pra rebater diretamente com uma arma. Nem um pouco.
Contra a difamação, uma espada ou um muro de pedra não servem para absolutamente nada. Entendi. É a diferença entre suportar uma descarga de adrenalina por algumas horas em uma batalha física e sofrer aquele desgaste lento, diário, torturante de saber que mentiras estão corroendo as suas relações e a sua segurança, né? E isso destrói a mente por dentro devagarinho. Vai minando a pessoa. É por isso que surge aquele pedido tão específico no verso 11, que diz: guia-me por vereda plana. Uma mente sob o ataque de intrigas e mentiras não consegue mais ver onde está pisando. Ela precisa de uma estrada reta, plana, sem aquelas arapucas ou os buracos emocionais que os inimigos esconderam. Exato, exato. E essa dualidade não aponta para uma falha na fé dele. A confiança declarada lá no início é uma decisão baseada na revelação do que a fortaleza representa. Mas a ansiedade e o desespero expressos depois são a reação orgânica de uma mente humana lidando com o desgaste contínuo de ameaças intangíveis. A pessoa não deixa de ser humana, né? Jamais. As fontes nos mostram que a verdadeira fé bíblica não anestesia a psique contra a dor ou contra o medo. Ela simplesmente oferece um lugar seguro para descarregar esse terror sem ser consumido por ele. Verso 12, com essa sensação de paranoia e esgotamento psicológico, seria um retrato bem trágico da condição humana. Tipo, a mente teria colapsado e fim de papo. Uma nota bem triste para terminar. Muito. Mas tem um ponto de inflexão incrível nos versos finais. Como o autor consegue quebrar esse ciclo de ansiedade paralisante e encontrar um equilíbrio de novo. A chave está lá no verso 13, e em como ele lida com a percepção do tempo e do espaço. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E as notas da Bíblia de Estudo NAA fazem muita questão de sublinhar a importância imensa dessa expressão, sabe? Na terra dos viventes. Por que isso é tão central? Porque é um perigo constante em textos religiosos de empurrar a esperança apenas para a vida após a morte. Aquela velha ideia de que o sofrimento agora é irrelevante porque a paz virá só lá no além. Um conformismo com a dor de agora. Isso. Mas a convicção expressa aqui pelo autor é imediata e terrena. A expectativa de intervenção graciosa para o aqui e o agora, na arena desta vida. É a certeza de que a bondade divina será experimentada antes da morte. No meio do caos, né? Exato. No meio das contas para pagar, dos conflitos de relacionamento, da realidade cotidiana. Essa âncora fincada no tempo presente é o que impede a mente de se fragmentar totalmente. E essa certeza culmina na instrução final, no verso 14, que traz um conceito absolutamente transformador. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Sabe, na sociedade moderna eu sinto que a palavra esperar tem uma conotação terrível. Tem mesmo, ninguém gosta de esperar. Ação evoca logo aquela imagem de alguém preso na fila de um banco, de braços cruzados, olhando para o relógio a cada 2 minutos, bocejando, totalmente à mercê de um sistema lento e ineficiente, sem poder fazer absolutamente nada para mudar a situação. Uma passividade total, né? Mas a nota da Navy desmonta completamente essa visão passiva do esperar. A definição teológica e prática de esperar no Senhor significa olhar para o alto com dependência e confiança profunda, porém, e este detalhe é crucial, sem passividade. Sem passividade. Isso é forte. Muito. Não se trata de cruzar os braços, deitar no sofá da resignação e aceitar o caos de boca calada. Trata-se de uma postura interior que capacita o indivíduo a ter bom ânimo, a encontrar reservas de coragem para fortalecer o próprio coração enquanto a resolução final ainda se desenrola. Eu amo isso. E a imagem perfeita que me vem à mente para ilustrar essa espera sem passividade é a postura de um jogador de tênis profissional aguardando o saque do adversário. Como assim um tenista? Pensa só, tecnicamente, enquanto a bola não cruza a rede, o tenista está, entre aspas, esperando. Sim, ele não tem o que bater ainda. Exato, mas não há um miligrama de tédio ou passividade ali naquela espera. Os joelhos estão levemente dobrados, o peso do corpo está todo na ponta dos pés, os músculos estão tensionados na medida certa, a raquete está levantada e os olhos estão fixos intensamente na bola do outro lado da quadra. Ele está super focado. Completamente.
O jogador não controla a força, não controla o ângulo ou o momento do saque adversário. Há uma dependência total do movimento que vem de lá. Mas ele está em um estado de prontidão absoluta, ativamente focado e pronto para reagir com toda a sua força, técnica e agilidade no exato milissegundo em que a ação for necessária. Esperar nesse contexto do Salmo é uma antecipação altamente energética e corajosa. Nossa, é uma dinâmica fascinante, porque essa postura de prontidão do tenista junta perfeitamente as duas partes aparentemente incompatíveis do texto que a gente analisou hoje. E junta as duas coisas. Como? O terror e a ansiedade profunda que a gente viu lá na segunda metade do Salmo forçam o tenista a dobrar os joelhos. Ele reconhece a própria vulnerabilidade e a falta de controle sobre aqueles ataques invisíveis ou os exércitos que vêm do outro lado. Ele sabe que o saque vai ser forte. Exatamente. Mas a fé inabalável, que foi descrita lá no início do texto, com um escudo triplo, mantém esse mesmo tenista na ponta dos pés. É o entendimento trazido pela luz e a segurança daquela fortaleza que permitem manter os olhos fixos na quadra, sabendo que os recursos e o amparo para rebater qualquer golpe cruel já foram garantidos. Já tem uma proteção ali. Tem, a vitória já é certa, mas a partida ainda precisa ser jogada com vigor, na terra dos viventes. Ao assumir essa posição ativa, de alerta, o coração se fortalece por si mesmo. Percorrer toda essa montanha-russa do Salmo 27, através das lentes analíticas do Alain Pirros e da NAA, destrói o mito da fé higienizada. Sabe aquela fé que não tem problema nenhum? Que não tem lágrima, né? Isso. A verdadeira coragem espiritual não significa imunidade contra a ansiedade ou a ausência de medo. Pelo contrário, significa ter a capacidade de sentir o terror mais visceral das ameaças, de reconhecer o pânico de um potencial abandono absoluto, ser honesto sobre essa dor no seu centro de adoração, e então, deliberadamente, escolher acender a luz do entendimento para enxergar a fortaleza ao redor. O texto fornece a permissão necessária para que o indivíduo seja inteiramente humano com todos os seus pânicos e, simultaneamente, oferece a arquitetura de uma fortaleza indestrutível para que ele não seja consumido por esses medos. A dualidade não anula a convicção, sabe? Ela apenas prova que essa convicção está operando lá nas trincheiras da vida real. A verdadeira proteção mental e espiritual começa muito antes do impacto da crise. Começa na decisão diária, de onde fixar a mente e de onde extrair a perspectiva. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje e fica aqui o convite para uma reflexão profunda sobre tudo o que foi descompactado para quem nos ouve. Se esperar realmente for essa postura de antecipação enérgica e não uma imobilidade passiva, como podemos transformar os nossos próprios momentos de ansiedade paralisante e medo invisível em uma preparação corajosa para o próximo passo? O que significa para nós, diante das feras e das pressões cotidianas das nossas próprias semanas, assumirmos ativamente essa posição focada na quadra da vida? É o grande desafio. Sim. Dobrar os joelhos em dependência total e, ao mesmo tempo, levantar a cabeça com uma coragem inabalável é o que precisamos enquanto voltamos para a arena das nossas próprias existências. É esse o equilíbrio perfeito que transforma a própria ansiedade em um estado de alerta focado e o medo humano em força vital preparatória. Tem sido fascinante observar a mente humana sob tamanha pressão e desvendar a resposta que transcende o natural. Agradecemos muito a todos da nossa audiência que acompanharam essa análise detalhada e transformadora de hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.